A casa parecia adormecer sob a luz cinzenta do fim de tarde, como se guardasse silêncio demais para caber em 4 paredes. O vento, ainda morno, arrastava pelas esquinas o cheiro de madeira velha e tinta que já perdeu o brilho. Foi nesse instante que tudo mudou, sem avisos, sem barulho alto, apenas a sensação de que o tempo tinha puxado o tapete debaixo dos meus pés. Meu filho não estava lá. Ele ficou na sala, imóvel, como se temesse que o mundo inteiro entrasse pela porta que ficou trancada para sempre. A nora chegou com o ar de quem carregava o segredo de uma tempestade, segurando o casaco como quem segura uma máscara. Não houve conversa, não houve explicação. Ela apenas fez o que precisava fazer: encolher os ombros, mover-se com a precisão de quem sabe que o que faz é inevitável, e, com um simples gesto frio, afastar meus passos da casa que um dia foi minha. As malas, que jaziam já há dias na segunda porta, foram lançadas para a rua com uma frieza que cortou o ar. Não houve protesto, apenas o som seco de couro encostando no concreto e a risada baixa de alguém que não entende a gravidade de um momento assim. O portão rangeu como uma velha testemunha que prefere o silêncio ao ruído da mentira. E o que restou dentro de casa foi o eco da minha própria respiração, que parecia acompanhar o tilintar de cada objeto que encontrava o chão, como se cada coisa tivesse culpa de algo que eu ainda não ousava nomear. Do lado de fora, a rua ganhou um novo cenário. Meus pertences, meus passos, minha sombra, tudo alinhado sob o cinza de uma tarde que insistia em durar mais do que devia. O relógio na parede vizinha marcava sem pressa o tempo que se esfarelava entre a porta que se recusava a abrir e o vidro da janela que me devolvia o reflexo de alguém que não reconhecia mais. Eu não tinha pressa. A verdade, naquele momento, parecia mais pesada que qualquer posse. Meu filho, dentro da casa, observava pela fresta entre a cortina e o trilho da janela. Não olhava para mim. Olhava apenas com a distância invisível que separa quem ficou de quem foi expulso, como se o espaço entre os dois lados da vidraça pudesse explicar tudo sem precisar de palavras. O rosto dele era uma máscara sem expressão. Não era raiva, não era medo. Era apenas o silêncio de quem sabe que há perguntas que não se atinam com respostas fáceis, perguntas que chegam sem bater, como se a casa inteira soubesse a verdade antes de nós. Os vizinhos, que sempre transformam qualquer coisa em história para o stream de cada dia, já tinham começado a gravar. Seus celulares apontavam para mim com a ânsia de quem precisa capturar o momento exato em que a vida muda de capítulo. Um clique, outro clique, o som dos botões se dispersando no ar frio. E eu, sem me mover, apenas observei, não como alguém que aceitou o destino, mas como alguém que sabe que o destino, às vezes, precisa de um intérprete cruel para ser entendido. Foi nesse instante, quando tudo parecia se encaixar na cena de um filme de suspense sem herói, que segurei o meu telefone, o queixo erguido, o olhar fixo na linha que tremeluzia na tela. Disquei um número que, por meses, evitei marcar porque sabia que, de alguma maneira, ele poderia me trazer de volta a uma verdade que eu não estava pronta para admitir. O toque, seco, cortou o silêncio como um punhal. A pessoa do outro lado respondeu com uma voz que não hesitou em reconhecer o que estava diante de si. Eles ficaram em choque. Foi a única maneira de descrever o que se passou do outro lado da linha. Não foi apenas a notícia que chegou, foi a percepção de que o que eu dizia não poderia ser contido pela menor das defesas. Houve silêncio, depois uma série de respirações entrecortadas, como se cada respiração tivesse seu próprio peso, e, por fim, uma confissão quase sem voz, que ficou ecoando dentro do meu ouvido por algum tempo depois de os sons terem cessado. E então, apenas quando eu já começava a entender que o mundo ao meu redor poderia desmoronar sem que eu movesse direito um dedo, surgiu a promessa de alguém que eu não esperava ver tão cedo, o meu ex-marido. A ideia dele aparecer de alguma forma naquela hora parecia tão improvável quanto uma linha reta em um mapa que insiste em se curvar. O pensamento dele se insinuou na sala, na varanda, no espaço entre meus ombros e o peso daquilo que eu ainda não ousava nomear. A sensação não era de retorno, era de um retorno que já tinha sido marcado, que já tinha sido decidido por mãos que não me pertenciam mais. Agora,
sentado ali, de frente para a minha própria imagem refletida no vidro gasto da janela, eu perguntei a mim mesma se já era tarde demais para entender o que significava tudo aquilo. Se o que era para ser o fim não poderia, talvez, ser, na verdade, o começo de algo que eu ainda não tinha coragem de chamar de verdade. E enquanto o mundo ao meu redor continuava a gravar, eu sorri. Não com alegria, não com triunfo, mas com a assinatura calma de alguém que sabe que a vida, por mais dolorosa que seja, ainda encontra maneira de fazer o último movimento antes de o palco finalmente desabar. O sorriso não era para eles, nem para o menino na sala, nem para a rua que me via de longe. Era para mim mesmo, para a lembrança de quem eu era antes de tudo isso acontecer, antes que a casa fosse apenas ruína de madeira e tela. E no rosto que se afastava da minha própria imagem havia uma certeza. Não importava o que eles pensavam, não importava o que havia sido destruído, não importava o quão escuro o caminho pudesse ficar a partir dali. Eu ainda tinha um número para ligar, uma voz do outro lado, uma promessa de resposta que não dependia do tamanho da porta que me negava a entrada. Quando tudo pareceu finalmente se acomodar na sua própria irregularidade, o vento voltou a soprar, mais frio, mais puxando para trás as cortinas que antes serviam apenas para atrair a curiosidade dos vizinhos. E foi ali, entre o murmúrio da rua e o silêncio contido da casa vazia, que eu ouvi, em algum lugar além do concreto, o eco de uma pergunta antiga que não me abandonou. Quando meu ex-marido chegou e... A frase ficou suspensa no ar, como se a casa mesma não quisesse terminar o que começou naquele dia. Chegou e fechou a porta atrás de si, deixando o silêncio respirar na sala como se fosse uma névoa que não queria se dissipar. O rosto dele não mudou. Olhos cansados, um sorriso contido que parecia um pacto com algo que não queria confessar. A luz da televisão apagada tremia na parede, desenhando sombras que se moviam devagar, como se a casa inteira estivesse retocando a coragem para encarar o que viria a seguir. Meu ex-marido não veio para brigar, veio para olhar, para medir o espaço entre nós dois e decidir, sem palavras, quem tinha o direito de falar primeiro. O menino na sala, ainda ali, não moveu os olhos do vidro que nos separava. A face dele era uma máscara de perguntas que não encontravam respostas suficientes. Uma súplica muda para que o mundo voltasse a ter sentido em uma tela de televisão que mal funcionava. Os vizinhos continuavam com a gravação, como se estivessem mantendo um mapa do que não devia ser visto por pessoas comuns, mas que, naquele dia, precisavam testemunhar a verdade, cintilando entre o talento de filmar e o peso da própria história. O ex ficou ali, observando sem tocar. E então, como quem lê as primeiras linhas de um documento antigo e compreende que cada palavra guarda uma sentença para o futuro, ele começou a falar sem falar, pausas curtas, pausas que não eram pausas, apenas o som do ar passando pela garganta e o tempo segurando a respiração. Não houve grito, não houve ameaça explícita. Havia, antes de tudo, uma urgência contida, aquela que vem quando alguém sabe que a porta que abriu não pode mais ser fechada com o simples fecho de uma tranca. "Você sabe por que tudo aconteceu assim?" perguntou ele, e a pergunta não era uma pergunta, era uma ponte. Ele não esperava que eu confirmasse. Ele esperava apenas que eu reconhecesse a forma como o tempo nos pegou pelo pescoço quando decidimos, na pressa de uma manhã ou na raiva de uma tarde, que tudo seria simples de resolver. A voz dele veio sem alarde, firme, quase sem emoção, como se estivesse recitando um texto que já tinha escrito há anos e que agora apenas precisava sair de dentro para que o mundo pudesse lê-lo sem distorção. "Não vim reclamar o que é meu, nem te culpar pelo que te tornou assim", continuou ele, olhando para o nada que o contemplava da sala vazia. "Vim apenas dizer que há coisas que precisam ficar claras, para que você não me procure mais nas horas em que o silêncio grita mais alto." E, por um instante, o peso da frase pareceu esmagar a luz que tremulava na tela da televisão, derrubando a tela num canto da sala, como se o próprio cômodo tivesse decidido se ajoelhar diante de uma verdade que não cabia em palavras. Ele falava baixo, com uma espécie de cuidado que me fez duvidar se era bondade ou cálculo.
Falava de documentos, de testemunhas, de um acordo que não era apenas sobre quem ficava ou quem partia, mas sobre quem falava a verdade que nenhuma das partes ousava admitir em voz alta. A história dele não era a minha história, e ainda assim, em cada frase havia uma semelhança inquietante, a sensação de que a vida, para sobreviver, precisa de uma versão única da verdade, mesmo que essa versão pese como uma pedra no bolso. Enquanto ele falava, o menino na sala, meu filho, inclinou-se para a frente, os olhos fixos no vidro, como se pudesse, com a força do olhar, desarmar o segredo que pairava entre as paredes. O vidro não respondia, mas refletia o que eu começava a temer, que a notícia que eu tentei guardar comigo poderia não ser apenas sobre quem entra pela porta, mas sobre quem sai sem ter para onde ir. O som dos passos do ex no piso de madeira ressoou pelo corredor e cada ranger da madeira parecia acender uma lâmpada ao redor de nós, revelando, a cada instante, uma face diferente da mesma coisa. O que fazemos quando a casa que nos abriga não nos perdoa por nossos próprios erros. Ele erguia as mãos como quem pedisse compreensão sem pedir perdão. E suas palavras, embora não carregassem acusação direta, cortavam o ar com a precisão de uma lâmina. A nora fez o que fez porque havia algo que não poderia ser dito, algo que eu não pude impedir, mesmo querendo. A revelação não veio embrulhada em rancor, mas em uma verdade que não cabia no rascunho da nossa história. A fechadura trocada não foi apenas uma mudança de porta, foi o fim de uma linha que já se mostrara torta há muito tempo. E, por um momento, houve silêncio. Aquele silêncio que não é ausência de som, mas a presença de uma outra voz que, embora não falasse, fazia-se ouvir em cada centímetro da casa. O que se seguiu foi menos uma conversa do que uma leitura indecifrável de uma página que ninguém ousa terminar sozinha. O ex contou, em fragmentos pesados, que o passado não fica nos álbuns de família por acaso. Ele persiste, se agarra aos cantos invisíveis, se infiltra pela tubulação, se instala na sombra de uma promessa que não foi cumprida. Não houve promessas quebradas, houve promessas que ainda não puderam ser reconhecidas por quem as carregava. E eu, ouvindo, percebi que cada palavra dele não era para mim, era para a casa inteira, para os tijolos, para a madeira que rangia sob o peso do desfecho que não cabia numa conversa honesta. Quando a frase se tornou um fio solto no ar, o ex recuou um passo, olhando para o menino na sala com um quê de culpa, que não confessou. A janela, novamente, devolveu o reflexo distorcido do que éramos. Alguém que tenta manter a linha, alguém que não sabe se há linha para segurar. Os vizinhos, ainda com a câmera, pareciam manter o mesmo compasso de um filme que já sabe como termina, registrando não o que aconteceu, mas o que ficou para ser visto no retorno de cada tomada. Eu, por minha vez, sorri de novo, não com alegria, mas com a permissão silenciosa de continuar respirando, sob o peso de uma nova verdade que não caberia mais em uma casa que já não era a minha. O ex, então, aproximou-se do corredor que levava à porta principal, como quem se aproxima de uma conclusão que não pode ser adiada. Deu um último olhar à sala, à janela, ao vidro que nos separava e, sem pressa, deixou claro que a conversa ali não terminaria naquela noite. Não havia rancor, apenas a resignação de alguém que sabe que o próximo movimento pode mudar tudo o que resta para ser dito. Pode ser que você me ligue de novo, disse ele quase em tom de despedida, quando a casa finalmente se acostumar ao silêncio que virá depois de cada segredo exposto. E com isso, ele se afastou, abriu a porta e desapareceu no corredor estreito, como se a casa inteira, ao vê-lo partir, tivesse respirado com alívio, ainda que a sala continuasse pesada com a presença dele. Fiquei ali na sala, com o menino ao meu lado, observando a porta que se fechava em um último estalo seco. A cidade lá fora continuava suas rotinas, as sirenes ao longe, o farfalhar das folhas, a chuva que começava a ganhar as esquinas como se quisesse lavar a poeira de uma história que ninguém mais ousava manter sob a pele. O telefone, meu antigo companheiro de silêncio, parecia ter ganho uma nova linha de vida, pronta para qualquer chamada que pudesse trazer a resposta que eu ainda não tinha coragem de ouvir. E, enquanto o ex se apagava na distância, uma coisa ficou clara. A pergunta, tão antiga quanto a casa,
ainda ecoava no interior das paredes, esperando que alguém, finalmente, respondesse com uma voz que não tremesse. A cidade seguiu, os gritos dos vizinhos diminuíram, o vidro da janela manteve o reflexo de uma mãe que não sabia se era eu ou se era quem ainda tinha o direito de escolher. No entanto, a verdade que ficou à vista naquela noite não cabia mais em uma simples explicação. Era uma verdade que precisava ser carregada por cada respiração subsequente, por cada passo que eu desse para além do limiar da sala vazia. E no centro de tudo, ali estava o peso de uma frase que não vinha com acabamento, uma promessa que não encontrara o seu final. Quando meu ex-marido chegou e ficou para trás, no corredor, na porta entreaberta, na lembrança do que poderia ter sido dito se alguém tivesse tido coragem de dizer a verdade inteira naquele instante. E ainda assim, eu sorri outra vez. Não pela vitória, mas pela chance de ouvir as próximas palavras que o tempo talvez me trouxesse, na próxima respiração, na próxima noite, na próxima gravação de uma vida que ainda não tinha terminado de falar. Ele chegou, fechando a porta atrás de si, com o cuidado de quem sabe que o ruído ali dentro não precisa de mais ruídos. O corredor encarou a passagem dele como uma fenda entre dois tempos. O passado que ainda insistia em existir e o presente que tentava manter a cabeça erguida, ainda que o chão tremesse sob o peso do que não tinha jeito de ser esquecido. A luz fraca da sala tiquizava nos cantos enquanto ele respirava, como quem procura nas paredes a coragem que não vem de fora, mas de dentro de si. Ele ficou no vão entre a sala e o corredor, sem invadir o espaço que a casa ainda reservava para o silêncio. Não houve alarde, apenas uma presença que pesava. O menino, ainda encostado ao vidro, não descolou os olhos dele por um segundo sequer. Não era medo. Era a sensação de que aquela figura que já fora tão próxima poderia, a qualquer instante, devolver a casa a uma linguagem que o vidro não repete, uma linguagem antiga que parece mexer com a madeira como quem desenha com uma faca invisível sobre o tempo. Não vim para começar uma briga, ele disse em voz baixa, como quem fecha as contas sem precisar de testemunhas. Vim para dizer que há coisas que precisam ficar claras entre nós, para que você não precise me buscar em todas as sombras quando o silêncio apertar. O tom não carregava agressão, mas trazia um peso de quem sabe que algumas verdades não cabem em uma conversa de domingo. A cada frase, a casa pareceu prender a respiração, os móveis, a sala, até o ar entre nós dois, como se temessem que o próximo passo possa desencadear algo irreversível. Ele olhou para o menino com uma pausa que não era de saudade, mas de reconhecimento de que o tempo que passou não volta. O que houve entre a nora e a porta da casa não é apenas sobre quem ficou ou quem partiu, continuou, o olhar firme, quase interrogando o próprio passado que se recusa a sair de cena. Há uma história antiga aqui, escondida sob o verniz das paredes, que precisa ser observada com olhos que não se deixam enganar pelo medo. Evitou a palavra acusatória, mas a mensagem ficou clara. As ações hoje são apenas o desdobramento de algo que já começou há muito tempo. A frase dele foi pairando no ar, não como uma confissão, mas como um mapa. Ele apontou para a fechadura que mudou de lugar, não como uma simples mudança de porta, e sim como um sinal, uma marca de que o espaço entre família e mundo externo havia sido reconfigurado. Se você escolher seguir ouvindo apenas o que quer ouvir, você pode perder outras vozes que passam por aqui, sem pedir permissão. A voz dele, embora contida, carregava o peso de alguém que já viu testemunhos suficientes para não acreditar em milagres. O menino, sempre observando pelo vidro, inclinou-se mais uma vez, e o reflexo dele, misturado ao do pai, parecia sugerir que ali havia mais perguntas do que respostas. O ex olhou para cada um de nós como quem mede o alcance de uma decisão que já não cabe mais em paredes. E então, sem pressa, ele deu as costas e caminhou lentamente pelo salão, cada passo marcando um compasso diferente da música que a casa insistia em tocar, como se o piso reconhecesse a gravidade daquele momento. Ele parou na soleira, olhou para trás uma vez e, em uma frase contida, deixou claro o que não cabia mais ser dito ali, que o que ficou por dizer entre eles precisava de um fim que não fosse apenas uma palavra jogada ao vento.
Pode haver dias em que você se lembre do que eu disse hoje, disse quase sussurrando, e encontrará a força para encarar aquilo que ainda está por vir. E com esse adeus não dito, ele afastou-se, abriu a porta e desapareceu no corredor, sem olhar para trás, como se o reflexo dele já não fosse mais parte daquele espaço. A casa ganhou de volta o seu silêncio, mas não exatamente o mesmo. Ainda carregava o peso das palavras que passaram pelo ar formado entre o vidro e a madeira, entre o passado e o presente que insistia em se manter intacto. O menino, agora apenas um silêncio que ocupa o espaço ao lado da mãe, tocou levemente o vidro com a ponta do dedo, como quem quisesse sentir, através do frio, a história que não coube nas paredes. E eu, olhando para aquele corredor que anota cada respiração, percebi que minha própria respiração também estava mudando de tom. O telefone na mesa, que até então parecia uma velha companhia de silêncio, piscou com a discrição de quem não quer interromper o peso de uma noite que ainda não terminou. Não era a tela que piscou com urgência, mas a promessa sutil de que talvez ali, entre a estranha quietude do lar, houvesse uma voz capaz de responder ao que ficou por dizer. Não olhei para a frente imediatamente. Dei a volta no meu próprio pensamento e respirei fundo, sabendo que tudo o que acabou de acontecer não era o fim, mas o começo de uma contagem que só começaria a fazer sentido quando eu tivesse coragem de tocar o assunto que o tempo ainda não deixou claro. A cidade continuou a respirar do lado de fora, com sirenes distantes e a chuva que começava a bater nas janelas como dedos insistentes procurando uma resposta. E ali, sozinha com o menino, deixei que o silêncio abrisse espaço para a próxima pergunta. Quando meu ex-marido chegou e ficou para trás, no corredor, na memória de uma porta que não se fecha apenas por si, mas pela história que insiste em se repetir até que alguém tenha a coragem de dizer tudo em voz alta. Eu sorri, não por triunfo, mas pela promessa de que aquela noite ainda guardava o próximo passo, ainda que eu não soubesse qual caminho seguir. Ele abriu a porta com aquele cuidado que parece guardar uma decisão tomada há dias, mesmo quando a noite ainda não terminou de digerir o que acabou de acontecer. O corredor recebeu o peso dele como se fosse água pesada derramada em uma taça de vidro. A noite, que antes era apenas silêncio, ganhou uma densidade nova, uma espessura que você pode medir pelo brilho irregular das coisas deixadas no caminho. O menino continuou imóvel, encostado ao vidro, agora menos curioso e mais cansado, como alguém que já viu demais em poucas horas para ainda acreditar no brilho fugitivo de uma explicação. O ex ficou ali por alguns segundos, não para ficar, mas para medir o espaço entre a pessoa que ficou e a pessoa que partiu. O ar da casa ficou mais rarefeito, como se uma sala de cinema tivesse desligado as luzes no meio de um suspense sem herói. A iluminação oscilou entre o tom acinzentado da parede e o reflexo insistente da televisão que nunca chegou a acender de novo, lembrando que, às vezes, a verdade vem parar na sala mais comum sem precisar de cenário elaborado. Não vim para começar uma briga, repetiu, mas com a mesma firmeza que transforma desculpas familiares em ferramentas de corte. Vim para dizer que há coisas que precisam ficar claras entre nós, para que você não precise me buscar em todas as sombras quando o silêncio apertar. A frase chegou em voz baixa, como quem entrega uma carta já lida, sem entusiasmo, apenas com a certeza de que certos temas não pedem plateia sequer. O padre de silêncio que habitava a casa, aquele que tudo observa sem julgamentos, pareceu inclinar a cabeça em concordância. O menino espiou de novo pelo vidro, mas a visão dele não era de alívio ou curiosidade. Era como se ele tentasse decifrar o mapa que a casa ainda guardava, um mapa que não se revela com palavras, só com gestos tímidos de madeira rangendo e cortinas que não se abrem sozinhas. O ex continuou, e cada palavra dele parecia surgir a partir de algo que não queria ser dito em voz alta, não por medo, mas por uma espécie de respeito pelaquilo que já acontecera e que não voltaria a ser igual. Há coisas que precisam ficar claras entre nós, repetiu, dirigindo o olhar ao menino pela primeira vez de verdade, sem o distanciamento que o vidro impõe. A história que começou aqui não terminou com a troca de fechaduras, ela apenas mudou de idioma. Ele aproximou-se um passo,
não para tocar, mas para deixar claro que ali havia uma linha que não se pode cruzar sem consequências que ninguém está pronto para enfrentar. A Nora fez o que fez porque havia algo que não podia ser dito, algo que não poderia ser impresso em uma ata, em uma nota, em uma gravação. A voz dele cintilou, não com rancor, mas com uma curiosidade contida sobre até onde as pessoas vão para proteger as verdades que preferem não ver. O silêncio, que antes parecia apenas um intervalo de fala, ganhou uma nova função. Era o espaço onde cada uma das palavras dele encontrava o seu peso, encaixando-se no chão de madeira como peças de um quebra-cabeça que alguém decidiu não terminar. O ex olhou ao redor, avaliando a casa que ele não poderia mais chamar de sua completude. As paredes, marcadas por visitas, por noites de discussão e por promessas que nunca chegaram a existir, pareciam ouvir com atenção. O vidro refletia o rosto dele em camadas diferentes, a realidade de quem esteve dividido entre o que era certo falar e o que era mais seguro deixar no escuro. Se você escolher ouvir apenas o que quer ouvir, pode perder outras vozes que passam por aqui sem pedir permissão. A frase saiu como quem lança uma âncora no mar agitado da memória, forçando a decisão a ficar menos nebulosa. O ex recostou as mãos nas laterais do corpo, como se o peso das palavras pedisse um apoio humano que não encontravam em nenhum membro da família presente ali naquele instante. O menino, ainda com o olhar preso ao vidro, abriu uma fresta de curiosidade que não chegava a ser sonho. O reflexo dele, mesclado ao de quem estava diante, parecia indicar que havia uma nova camada da história por vir. Uma camada que não poderia ser cortada pela simples memória do que havia sido feito ou deixado de fazer. O ex observou cada um de nós com uma atenção que chegava perto da ternura, mas que, mais que tudo, era uma forma contida de responsabilidade. Ele não queria que a noite carregasse segredos que poderiam ferir ainda mais. Ele então fez uma pausa, respirou fundo e, sem pressa, explicou o que já vinha pesando nos ombros há muito tempo. O que houve entre a Nora e a porta da casa não é apenas uma história de quem ficou ou de quem partiu. Há uma linha traçada na madeira, uma marca que não tem como apagar, não apenas por causa da fechadura trocada, mas por algo maior, a percepção de que o espaço entre família e mundo externo foi reconfigurado de uma forma irreversível. A cada sílaba, o peso da frase se deslocava dentro da sala, como se algo invisível tivesse começado a se mover sob os pisos. A conversa dele não era uma confissão, era um mapa de possibilidades que apontava para várias saídas. Cada saída tinha o rastro de uma consequência que ainda não se desenhou por completo. Se você continuar apenas repetindo o que já ouviu, pode perder as vozes que ainda não apareceram na sua frente. A casa pareceu respirar juntos, cada móvel respondendo com um leve estalo ao tempo que se esfarelava entre as paredes. O ex afastou-se, não para abandonar, mas para deixar espaço para que a verdade pudesse respirar sem ser esmagada pela ansiedade do momento. Ao longe, a cidade continuava a sua respiração. Sirenes distantes cortavam o ar como lâminas. A chuva parecia ganhar as esquinas, tentando apagar o tom da noite. O telefone, que até pouco fora apenas uma lembrança de uma promessa, piscou na mesa como um olho que acorda de sono profundo. O menino, pela primeira vez, desfez o aperto de seus dedos no vidro e pousou as mãos no tecido da cadeira, como se a simples textura pudesse segurar o peso de tudo aquilo que ainda precisava ser dito. E eu, que já tinha aprendido a andar em silêncio, descobri outra vez que o silêncio é também uma forma de resposta, profunda, cortante, necessária. O ex, antes de se afastar, deixou para trás uma última visão, breve e carregada de significado. O corredor, o som da porta que não se fecha com facilidade, a lembrança de uma verdade que ainda não tinha nome, mas que já batia à porta da minha memória como quem sabe que a hora de falar está chegando. Ele atravessou o vão entre a sala e o mundo externo, fechou a porta com aquele último cuidado que não admite ruídos desnecessários e desapareceu no eco do corredor, como se a casa inteira tivesse exalado ao fazê-lo. Eu fiquei ali, o menino ao meu lado, ouvindo o silêncio se acomodar de novo, como uma manta pesada que cobre uma noite que ainda não terminou.
O telefone voltou a piscar, marcando um compasso que parecia acompanhar o meu pulso. E mesmo com a carne ainda cansada de tanto ouvir, uma coisa ficou clara. A história não terminou ali, na sombra da porta entreaberta. Ela apenas entrou em uma nova fase, com perguntas que não cabem em um diálogo simples, com respostas que não chegam sem o peso de cada decisão. E enquanto eu respirava, tentando alinhar as peças que ainda não combinavam, a frase que ficou pendurada no ar ganhou um novo contorno dentro de mim. Quando meu ex-marido chegou e... Ele fechou a porta atrás de si com aquele último cuidado que parece salvar uma escolha de confissão de uma condenação antiga. O corredor, antes carregado de expectativa, respirou com alívio estranho, como se a casa finalmente pudesse ouvir o próprio silêncio sem sentir o peso de cada palavra não dita. A noite, que insistia em permanecer, recuou um passo, deixando apenas o som suave do piso de madeira cedendo sob o peso de uma decisão que não exigia aplausos. O menino continuou ali, imóvel, o rosto contra o vidro que devolvia o mundo lá fora com um brilho cansado. Não era mais curiosidade, era uma defensiva silenciosa, a forma de quem ainda não acreditava que o que acontecia ao redor poderia de fato ter fim. A luz da sala, tímida, desenhava contornos de drama nas paredes, como se o ambiente inteiro tivesse decidido encenar o último ato para alguém que ainda precisava entender o que aconteceu ali dentro. Meu ex se afastou pela casa como uma figura que já não cabe inteiramente em uma sala, mas que não se atreve a sumir de um lugar onde a verdade permanece em cada fresta. O som da porta abrindo e fechando, o ranger da madeira, o vento que varria o corredor, tudo parecia uma trilha sonora de uma noite cuja conclusão ainda não tinha letra final. E eu, que durante tanto tempo tinha medido meus passos entre o medo e a raiva, encontrei naquele instante o espaço para respirar sem o aperto de uma tentativa de controlar o que não pode ser contido. O silêncio ganhou uma nova função. Não mais como gentileza que protege segredos, mas como campo fértil, onde cada respiração encontra o seu peso. O menino, finalmente cansado, deixou que as mãos deslizassem do vidro para o colo, fechando os olhos por um instante, como quem, ao fechar, abre a porta de uma memória que não quer ser esquecida, mas que precisa de tempo para descer até o fundo da pele e encontrar lá a maneira de se curar. A cidade do lado de fora continuava seu balé de ruídos, sirenes distantes, passos apressados, o som de uma chuva que insistia em cair só o suficiente para lavar o concreto. E foi nesse som que a casa encontrou, pela primeira vez desde o início de tudo, um compasso que não vinha da nota de uma música antiga, mas da decisão de quem você é quando não pode mais fingir quem não é. Eu ergui o olhar para os objetos que permaneceram intocados pela tempestade. A mesa que ainda guardava a linha traçada pela gravidade, a cadeira que testemunhava o retorno de uma voz que talvez nunca pudesse ser esquecida, o corredor que parecia prometer um novo começo se alguém tivesse coragem de atravessá-lo sem olhar para trás. O telefone na mesa, que uma vez piscou como um olho curioso para anunciar uma nova provocação, voltou a brilhar com um brilho menos invasivo e mais significativo. Não era mais apenas uma promessa de resposta rápida, era, agora, a casa oferecendo uma escolha: ficar sob a sombra de tudo o que aconteceu ou erguer-se para encarar o que ainda pode ser construído, palavra por palavra, respiração por respiração. Respirei fundo, mantendo o olhar firme no reflexo que cada superfície devolvia de mim mesma. Aquela imagem que não era apenas o que a casa ensinava. Era a promessa de alguém que ainda estava aprendendo a falar sem medo. E então, entre o peso do passado e a respiração do presente, o telefone abriu espaço para uma conversa que não cabia mais em silêncios curtos, nem em frases ensaiadas. O tom da voz do outro lado não veio como uma revelação súbita, mas como uma coisa antiga que volta quando o coração insiste em não se render aos ruídos da noite. Não vi quem falava. Não era sobre quem estava ligado à linha, mas sobre quem as palavras alcançariam ao longo do tempo. E as palavras chegaram como água que preenche um copo que estava para transbordar, claras, precisas, quase frias,
mas capazes de dissolver o gelo que se formou ao redor de uma verdade que eu ainda precisava aprender a nomear em voz alta. No meio de tudo, o menino ergueu um pouco a cabeça e deixou que o vidro devolvesse pela última vez o reflexo de uma mãe que ainda se pergunta se o amanhã pode ser diferente do hoje. Eu não disse nada que pudesse apagar o peso de cada erro. Em vez disso, ofereci a mim mesma uma coisa simples, mas poderosa: a chance de escolher. Escolha o que dizer, escolha o que fazer, escolha a maneira como ouvir alguém que já não tem mais o direito de impor silêncio. A casa, como um animal que respira pela primeira vez após a cura de uma ferida antiga, pareceu aceitar esse acordo sem palavras, apenas com o peso suave de uma madeira que não rangia mais por medo, mas por paciência. Foi então que, por entre as sombras do corredor, ouvi a sílaba mais simples que pode carregar uma vida inteira. Talvez, que não era dúvida, mas uma promessa de que aquilo que está por vir não precisa ser o fim, desde que haja coragem para encarar a verdade que ainda fique por dizer. O ex voltou à memória como uma nota de rodapé que não cansa, mas que não pode permanecer invisível. Ele não trouxe a raiva de outrora, nem o rancor que poderia transformar o que ficou em um campo de batalha. Trouxe, em vez disso, uma compreensão contida de que a casa não é apenas lugar de memória, mas espaço de escolha, de quem desce a escada, de quem segura a mão do filho, de quem decide no silêncio o que será contado. E então, quando o peso da noite parecia se estabilizar em torno de nós, o telefone, que ainda brilhava com aquela insistência que não admite recusa, pareceu ouvir o que a casa aprendera ali mesmo: que o caminho não se encerra na chave que trocamos, nem na porta que cedemos para que a noite pudesse entrar. O caminho se abre na coragem de dizer a verdade que ainda dói, na capacidade de manter a promessa de que não há narrativa única que abarque toda a vida, na força de escolher o próximo passo, apesar do medo. E no instante em que a última peça do quebra-cabeça se encaixou, a frase que ficou pairando no ar ganhou forma, como uma corda que se estende até o infinito, pronta para sustentar o próximo movimento. Quando o meu ex-marido chegou ele entrou pela porta com o cuidado de quem sabe que o passo seguinte pode não ter retorno, apenas consequências. O corredor, antes cheio de silêncio contido, pareceu ouvir o peso de cada escolha que se aproximava, como se o chão sob os meus pés pudesse vibrar com a nova verdade que se aproximava de nós. O menino permaneceu estático, o rosto colado ao vidro, não porque ainda acreditasse em milagres, mas porque já não havia força suficiente para crer no que queria que fosse apenas um truque da memória. O ex não veio para brigar, veio para medir o espaço entre dois tempos, o que foi e o que ainda poderia ser explicado sem ferir o que deveria permanecer invisível. Ele parou no meio do salão, onde a luz da lâmpada morria lenta nas paredes, e deixou soar na voz apenas o tom que não admite exagero, governador de uma situação que não pede juízo de palavra, mas o peso de cada silêncio. O menino, em sua posição de observador, não piscou. O vidro devolvia a ele um rosto que parecia ver o que os olhos ainda não tinham coragem de falar. "Não prometo destruição", ele disse, voz baixa, quase sussurrada, como se as palavras precisassem de tempo para se acomodar na sala. "Vim para esclarecer que há coisas que não podem ser empurradas para fora da casa sem que algo se quebre em cada canto." E assim, ele começou a falar daquilo que estava escondido entre as frestas das portas, daquilo que não cabe em protocolo nem em roteiro. A frase dele pesou sobre o piso de madeira, que rangeu como se insistisse em registrar cada passo daquela noite que se repetia em pequenas variações. Ele mencionou a nora sem nomeá-la, com a clareza de quem sabe que uma figura pode ser ausência ou presença, dependendo do ângulo de luz em que se olha. "A mudança na fechadura não foi apenas física", continuou ele. "Foi uma decisão tomada na sombra, uma reconfiguração do mapa que a casa usa para entender quem tem direito de ficar e quem precisa sair." A forma como ele disse não era acusação. Era uma tentativa de alinhar as partes que pareciam desbalanceadas desde o início. No silêncio que se seguiu, o menino deixou escorrer o olhar para o vidro outra vez, como se procurasse no reflexo de suas próprias feições uma pista do que viria a seguir. A mãe ouviu a cada palavra,
não com a defesa pronta, mas com uma curiosidade áspera que machuca o peito quando não há respostas suficientes para acalmar as perguntas que já moram no fundo da pele. O ex, ao seu redor, observava cada canto, cada objeto que falava ali sem precisar de voz. A cadeira, a mesa, a linha de sombra que o pôr do sol desenhava na parede. Há documentos, testemunhas, algo que não cabe numa discussão de família, mas que existe como uma verdade que decide quem pode falar no dia seguinte. Ele disse, sem pressa, sem demandar confirmação. A ideia de que havia provas que poderiam reconduzir o curso da história parecia lhe dar uma espécie de peso calmo, quase indulgente, como se fosse possível conduzir tudo para um desfecho sem gritos. O ex não parecia ameaçar. Ele trazia, sim, uma responsabilidade que não aceitava ignorar. O menino voltou a tocar o vidro com a ponta dos dedos, uma tentativa tímida de manter o mundo intacto, mesmo quando o mundo inteiro tinha começado a desfiar a linha do que era seguro dizer em voz alta. A casa, que já vira tantas tiradas de fábula, parecia agora escolher entre o silêncio que cura e o silêncio que fere. E, aos poucos, o ex revelou que o episódio da casa não era apenas sobre quem ficou ou quem foi embora, mas sobre quem aceita reconhecer que a verdade pode ser mais complexa do que um acordo redigido na hora da raiva. Se você continuar repetindo apenas o que já ouviu, pode perder vozes que ainda não chegaram. Ele acrescentou com a gravidade de quem sabe que cada palavra é uma lâmina cuja lâmina não corta só o adversário, mas a si mesmo. E, de novo, o corredor inteiro pareceu respirar junto comigo, como se a casa quisesse guardar a última centelha de coragem que ainda existe ali dentro. O telefone piscou na mesa, não com a pulsação de uma ameaça, mas com o sinal de que alguém, em algum lugar, poderia estar prestes a abrir a boca com uma verdade que mudaria tudo de novo. O menino fechou os olhos por um instante, como quem finalmente entrega a cabeça ao peso da noite. E eu percebi que o silêncio não era mais apenas um refúgio. Era um espaço onde pudéssemos escolher o que faremos com as próximas palavras. E então, entre a poeira de histórias que pairavam no ar e o calor das memórias que ainda insistiam em afundar, o ex deixou claro que não voltará a ser apenas a sombra de alguém que já ficou para trás. Ele abriu a porta da frente com cuidado, como se cada tábua reconhecesse o peso daquelas escolhas, e seus passos ecoaram pelo corredor, menos para abandonar o lugar e mais para confirmar que o caminho que se abre a partir de hoje não é o caminho de ontem. Eu, por minha vez, respirei fundo, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, a casa começava a soar como casa de verdade. Não apenas uma casa que guarda segredos, mas um espaço onde iríamos construir o que vem a seguir, peça por peça, respiração por respiração. Foi nesse signo de resolução que o peso da noite ficou mais suave. Não era mais o medo que ensinava a respirar errado, mas a escolha de respirar à altura do que ainda pode ser dito. E, no instante em que a última sombra do visitante desapareceu pelo vão da porta, o telefone voltou a brilhar, pronto para uma conversa que poderia ser a ponte entre o que ficou por dizer e o que ainda pode surgir. Quando meu ex-marido chegou, ele cruzou o limiar com a delicadeza de quem sabe que cada passo pode ser registrado para sempre na madeira da casa, não para provocar, mas para deixar claro que ali não restaria apenas a força de um argumento antigo, mas a possibilidade de reconstrução de uma memória que insistia em permanecer em silêncio. O corredor recebeu-o como quem recebe uma maré que volta a invadir uma enseada. Devagar, previsível, mas com o peso de algo que ainda não terminou de se dissolver na pele das paredes. O menino continuava grudado ao vidro, não por curiosidade infantil, mas por uma defesa automática frente à presença que sempre deixou a casa em estado de alerta, como se cada visão fosse um aviso de que o mundo pode entrar sem pedir permissão. Meu ex não veio para incendiar qualquer coisa. Não veio para impor uma sentença com a autoridade de quem ainda se acha dono de tudo que se aponta com o dedo. Veio, antes, para medir o espaço entre o que foi dito aos lábios, o que ficou escrito em silêncio e o que ficou por dizer quando a porta se fechou naquela manhã de fumaça e vento frio. Ele parou no meio do salão,
onde a luz que encosta na parede parece ter memória de todas as noites em que o lar foi palco de uma decisão que ninguém pediu, e deixou escapar, entre a respiração contida, a pergunta que não queria soar como acusação. O que realmente aconteceu ali, entre as frestas da fechadura e as palavras que não puderam vencer a distância? Não vim para discutir retalhas do passado. Ele começou com a voz baixa, quase o som de uma nota que escorrega pela fresta de uma porta. Antiga. Vim para adiantar a verdade que ainda precisa ficar clara, para que o amanhã não tenha que carregar o peso de segredos que se recusam a falar. Ele se aproximou de uma mesinha que testemunha a cada manhã o peso de uma decisão que não cabe em uma folha de papel. Sobre ela, uma pilha de recibos, apólices de seguro, fotos amareladas e uma caneta que parece ter marcado mais horas de uma vida do que qualquer outra coisa. Não tocou em nada, apenas apontou com o dedo para os objetos que falavam sozinhos, como se o ambiente inteiro pudesse ser lido como um relatório de ausências e presenças. A mudança na fechadura não foi apenas uma troca física, continuou ele, o tom ainda modulado, sem a pressa de quem precisa vencer. Foi uma reordenação de quem pode entrar, quem precisa ficar do lado de fora, quem tem o direito de perguntar e quem precisa ouvir sem interromper. O menino respirou mais alto. O vidro refletiu uma sombra que parecia mais jovem que o próprio garoto, como se a casa devolvesse, em cada reflexo, uma versão de si mesma que ainda não encontrou coragem para falar alto. A mãe o ouviu, não com a defesa que se ergue contra uma acusação, mas com a curiosidade áspera de quem sabe que ali, na linha tênue entre culpa e verdade, reside a solução de algo que ninguém ousou nomear de verdade ainda. Há uma linha invisível, traçada pela mão de quem já viveu o bastante para saber que a paz não chega sem um preço, ele disse, sem elevar a voz, sem sinalizar agressão, apenas transmitindo a certeza de que a confiança é um contrato que se renova diariamente. A nora fez o que fez, porque havia algo que não poderia ser dito em voz alta, algo que não cabia em uma ata, mas existe como um puxão noturno, uma lembrança que não se pode apagar. Ele olhou o menino, e a distância entre pai e filho pareceu diminuir por um instante, como se o vidro, que sempre foi um filtro, pudesse aqui se tornar ponte. O ex então abriu a pasta que carregava consigo. Papéis, fotografias, pequenos recortes de uma história que não cabia no rolo da câmera, tampouco no discurso de quem tenta manter tudo sob controle. Existem documentos que não podem ser ignorados, ele explicou. Testemunhos que não se resumem a um acerto entre adultos, mas que definem quem pode permanecer e quem não pode mais permanecer sem custo. Não era ameaça, era um lembrete de que a verdade tem várias camadas, e algumas estão escondidas nos lugares onde a intimidade se encontra com a formalidade. A casa, que sempre reagiu ao peso das palavras, pareceu ouvir, cada sala se ajustando ao novo peso que se aproximava de si, com a certeza de quem sabe que não há retorno sem uma nova linguagem. O menino, ainda com o rosto agarrado ao vidro, deixou que os olhos deslizassem pela linha do corredor, pela sombra da porta, que já não era só passagem, mas fronteira entre dois mundos que se tentam falar sem ruídos altos. A mãe, por sua vez, manteve o silêncio que sempre teve o poder de transformar qualquer silêncio em um espaço onde o coração pode escolher. E o ex, ao falar de novo, não citou nomes com desdém, como quem aponta falhas, citou maneiras de olhar a casa como quem reconhece que cada objeto pode carregar uma memória que não cabe em uma narrativa simples. Se você continuar repetindo apenas o que ouviu, a frase voltou a surgir no ar, simples e firme. Pode perder vozes que ainda não chegaram, vozes de quem poderia trazer outra luz para este cômodo. E ao dizer isso, ele pareceu oferecer pela primeira vez de verdade uma mão não para segurar, mas para apoiar, para que não haja queda ao tentar percorrer o caminho que ainda não foi traçado. O ex recostou-se na beira da pedra do corredor, como se o peso de tudo o que precisávamos ouvir pudesse ser suportado pela própria estrutura que sustenta a casa, e não pela nossa coragem. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi uma sala inteira respirando junto comigo, esperando que a próxima fala pudesse nascer, sem ferir o que ainda precisa ser protegido.
Do lado de fora, a cidade continuava a sua sinfonia de ruídos, o som distante de sirenes, dos carros que passam, da chuva que volta a desenhar linhas suaves nos parapeitos. Dentro, a casa parecia, pela primeira vez em muito tempo, um lugar onde a possibilidade de diálogo não exigia drama, apenas uma sequência de escolhas que pudessem abrir portas sem quebrá-las. O telefone na mesa, que por tanto tempo foi apenas uma lembrança de uma promissória comunicação, manteve o brilho suave de quem sabe que a vida pode oferecer, em cada toque de tela, uma chance de reconciliação ou de uma conclusão menos dolorosa do que a outrora temida. E então, entre o peso do passado que se recusa a ser simplesmente esquecido e a respiração do presente que se atreve a insistir em algo diferente, o ex deixou claro que não voltaria a ser apenas visto como a sombra de alguém que já ficou para trás. Ele havia trazido uma linha que podia ser seguida, um traço de luz que poderia iluminar os próximos passos se alguém tivesse a coragem de aceitá-la. A sala absorveu aquela verdade como quem absorve água depois de ficar com a boca seca, lenta, consciente, capaz de transformar a sede em algo que se possa compartilhar. E no instante em que a última palavra desfez-se no ar, a frase que ficou pairando no espaço, porque o espaço precisava ouvi-la para entender, tornou-se um lembrete final, uma promessa de que o que vem a seguir dependerá do que escolhermos dizer, ouvir e fazer a partir daquele momento. Quando meu ex-marido chegou ele entrou na sala com a distância de quem não precisa provar nada, apenas esclarecer. A pasta que carregava parecia um mapa de tudo que ainda precisava ser dito, cada folha alinhada como testemunha de uma verdade que não cabe em um rascunho de conversa. Sobre a mesa, os papéis descansavam em silêncio, recibos amarelados, apólices de seguro, fotos que o tempo não quis apagar, cada item uma pista sobre como a casa mudou de tom sem aviso. Ele parou perto da mesinha, sem tocar em nada, apenas apontando com o dedo para o que mais falava por si. Determinadas datas, horários, assinaturas que não pertenciam a ninguém em especial, mas a uma rede de decisões que haviam ressignificado o espaço entre família e mundo externo. Existem documentos que não cabem numa discussão de família, mas que definem quem pode permanecer neste quarto quando a noite cai, disse, a voz baixa, sem rancor, como quem lê um relatório que alguém precisa ouvir com atenção. O menino respirou fundo, o vidro devolvendo o reflexo dele e, ao mesmo tempo, outra versão do lar que ainda não havia aprendido a falar alto. A mãe ouviu, não para se justificar, mas para entender de onde cada custo nasceu, de que forma cada silêncio pesava mais do que qualquer objeto. O ex não citou nomes com urgência. Citou consequências, consequências que se estendem além das paredes, que alcançam cada corredor, cada janela, cada respiração compartilhada entre eles. Há uma linha invisível que não pode ser atravessada sem que algo se quebre, continuou ele, mantendo o tom que evita o choque direto, mas não evita a verdade. A mudança na fechadura não foi apenas física, foi a reconfiguração de quem tem direito de ficar, quem precisa partir, quem pode perguntar e quem precisa ouvir sem interromper. O garoto fixou o olhar no vidro, como se nele pudesse encontrar uma pista de como tudo poderia ser diferente caso alguém aceitasse a hora de nomear sem medo. A mãe manteve o silêncio, medindo cada palavra que ainda iria chegar até ela. O ex, ao falar de novo, abriu a pasta com cuidado, deixando que as páginas se apresentassem como um testemunho sem rosto, mas com peso suficiente para afastar qualquer ilusão de que tudo poderia ser esquecido apenas porque alguém desejou que assim fosse. Não é sobre vingança, ele disse. É sobre responsabilidade de lidar com a verdade que, de uma forma ou de outra, insiste em aparecer. O ambiente pareceu pulsar junto com as palavras dele. O ranger do piso, o cheiro de tinta antiga, o zumbido baixo da cidade lá fora. O telefone na mesa piscou, lembrando que a vida fora da casa também continua, esperando por uma decisão que não recaia apenas sobre o presente, mas sobre tudo que ainda vem pela frente. E, entre o peso de cada peça colocada na mesa e a respiração que tentava acompanhar o compasso, a casa encontrou um espaço para respirar de verdade, pela primeira vez, sem medo de que o próximo passo
fosse o último. Quando meu ex-marido chegou e o ar da sala pareceu subir de intensidade, como se a própria madeira tivesse sido convocada a uma nova audiência. Ele entrou com a porteira entreaberta ainda, o corredor recebendo-o com o silêncio que antecede a verdade. O menino, ainda colado ao vidro, continuou a observar o movimento como se cada respiração dele pudesse servir de bússola para o que viria a seguir. A pasta que o acompanhava não pesava apenas em suas mãos, pesava no ar, no peso histórico que as paredes reconheciam antes mesmo que nós. Ele não veio para provocar, não precisava. A casa já sabia, antes mesmo da primeira palavra, que aquilo não era uma briga antiga reencontrando a força do atrito, mas a tentativa contida de alinhar um mapa que desandou em várias direções ao longo de anos. Ele parou no centro do salão, onde a luz morna da lâmpada caía como uma majestade cansada sobre o piso de madeira, deixando sombras que pareciam testemunhas. Observou cada canto como quem lê um relatório escrito com dedos trêmulos. O encosto da cadeira, a linha da mesa, o vidro que refletia a nossa família em fragmentos, todos eles pedindo para que alguém finalmente pudesse dizer a verdade sem ferir o que ainda tinha de bom em nós. Existem documentos que não cabem numa simples discussão entre familiares, começou ele, a voz baixa, sem aspas de agressão, apenas com a precisão de quem sabe que o silêncio já disse o suficiente e que o tempo não volta atrás para corrigir o que foi feito sem intenção de reparar. Recibos, apólices, fotos que o tempo tentou apagar, mas que insistem em falar. E ele abriu a pasta apenas o suficiente para que as folhas soltassem um suspiro de papel. Datas, horários, assinaturas que não pertenciam a ninguém de nós, mas a um conjunto de decisões que alteraram o mapa da nossa convivência. O garoto respirou fundo, o vidro devolvendo não apenas o rosto dele, mas a duplicidade de uma casa que ainda guardava dois mundos em um só corpo. A mãe ouviu sem buscar desculpas. Ouviu para entender de onde cada custo nasceu, de que forma cada silêncio pesava mais quando se tentava seguir em frente carregando uma culpa que não era dela, nem dele, nem de ninguém que estivesse ausente. O ex não citou nomes, ou se citou, foi como quem aponta uma direção sem fixar um rosto naquilo que ele considera apenas a ponta de uma explicação maior. Há uma linha invisível que não pode ser atravessada sem que algo se quebre, repetiu, o tom sem urgência dramática, mas com a firmeza de quem sabe que o respeito às linhas definidas é o que evita que tudo desmorone de vez. Ele aproximou-se da mesa, não para tocar em nada, mas para deixar claro que ali havia uma narrativa que precisava ser ouvida na sua totalidade, sem atalhos. A mudança na fechadura não foi apenas física, foi a reconfiguração de quem tem o direito de permanecer, quem precisa sair, quem ganha voz e quem precisa ouvir, sem interromper. O menino abriu os olhos mais do que o habitual, como se o simples reconhecimento de uma frase pudesse abrir uma porta dentro dele que até então estivera lacrada. A mãe, por sua vez, manteve o silêncio que aprendeu na escola da vida, ouvir, processar, responder sem se tornar refém de uma emoção que ainda não sabe onde quer chegar. Existem documentos que não cabem numa ata nem num bilhete, mas que definem quem pode permanecer neste quarto quando a noite cai. Ele prosseguiu, com a gravidade de quem lê cláusulas que moldam não apenas a noite, mas as manhãs seguintes. Não é vingança, é responsabilidade de lidar com a verdade que insiste em aparecer, de vez em quando, com o peso de uma mão que não pergunta, apenas aponta o caminho. E ao dizer isso, ele quase tocou a madeira do móvel onde repousavam as lembranças. Não para acusar, mas para lembrar que cada coisa que vemos é também uma peça de memória que pode ser reordenada, desde que alguém tenha coragem de colocá-la no lugar certo. O menino, que até então parecia aceitar o silêncio como uma proteção, quebrou o silêncio apenas com um suspiro curto e um olhar que não era exatamente medo nem curiosidade, mas uma curiosa gravidade de quem percebe que a história não terminou ali. A mãe percebeu o movimento dele e, pela primeira vez, sentiu uma linha tênue entre proteger o filho e permitir que ele entendesse que o mundo real exige decisões complicadas, não paliativos.
A casa, que sempre reagiu ao peso das palavras, manteve o equilíbrio, como se a cada nova peça exposta, a estrutura encontrasse um novo ponto de apoio para não desabar sob o peso da própria história. Não é sobre quem ficará ou quem vai embora, ele disse, pausando para medir o efeito de cada sílaba. É sobre quem pode falar sem ferir a linha que nos separa, sem nos despedaçar. A sala soube, pelo brilho mínimo nas lâmpadas, que aquela era a frase que poderia abrir uma porta sem derrubar as outras. Ele abriu a pasta de novo, mostrando fotos que registram a nossa antiga convivência, não como prova de culpa, mas como lembrete de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda há uma linha que não pode ser riscada, a de que o nosso lar não é apenas um objeto de possessão, mas um espaço onde se aprende a respirar de novo, com cuidado, sem pressa. Existem caminhos que não voltam atrás, continuou ele, e a pergunta que fica é se você quer seguir o que já foi dito ou se prefere ouvir a verdade que ainda não teve voz. O ex voltou a observar cada rosto, o meu, o do garoto, o próprio vidro que nos devolvia duas imagens que nunca conseguiram se alinhar por completo. E então, sem gritar, sem prometer mudanças mágicas, ele colocou a pasta de lado, deu um passo para trás e disse, com uma suavidade que quase parecia pedir perdão pela gravidade daquilo que precisava ser feito. Há um caminho que não envolve apenas reescrever regras, mas redesenhar o modo como vivemos com elas. O corredor pareceu ouvir o peso daquelas palavras. O piso estalou levemente sob o pé dele, como se a casa respirasse junto conosco, aceitando que não há retorno sem uma nova linguagem. O garoto, que antes tremia no vidro, abriu os dedos e tocou a superfície fria da janela, não para fugir, mas para sentir o mundo que continua do lado de fora, impassível e vasto, exatamente como a possibilidade de um futuro que pode nascer apenas de uma decisão tomada ali, naquelas paredes que já guardaram tantas histórias. E eu, na certeza de que nada é definitivo e tudo pode ser repensado, ofereci a mim mesma uma única resposta que sempre me recusava a dizer em voz alta: ouvir sem medo, falar sem rancor, construir sem destruir. Não havia garantia de que tudo voltaria a ser como antes, mas havia a promessa de que, se escolhermos as palavras certas, a casa pode tornar-se um lugar onde a verdade não mata, apenas abre espaço para que a cura tenha onde repousar. Quando o peso da noite se acomodou de vez, o ex ergueu a cabeça, não como quem vence, mas como alguém que aceita que a vitória, se vier, virá pela capacidade de manter intacto, apesar das cicatrizes, o que ainda pode nos salvar. A possibilidade de dizer a verdade sem apagar o que ainda resta de carinho entre nós. Ele deixou a sala com a mesma delicadeza com que entrou, não sem antes lançar um último olhar para o chão, como se pedisse desculpas por tudo que não pode desfazer com palavras. E ao ouvir o som da porta fechando-se atrás dele, o silêncio não caiu como um peso, mas como uma porta que, enfim, se abriu para o que viria depois, uma chance de construir de novo, com cuidado, cada pequena parte de um lar que não precisa morrer para que possamos seguir adiante. Quando meu ex-marido chegou e,